Olá, amigos, tudo bem? Eu sou a Natalina Guinoni com o programa Constelações Sistêmicas Familiares, hoje trazendo um convidado, uma pessoa muito especial. E como de praxe, então, né, os assuntos, quando eu trago convidados, são assuntos que têm alguma relação com a constelação familiar ou que estejam, serviços que estejam a serviço da vida. E eu trago colega meu, né? Colega dentro da Gestalt, Hélios. Prazer te ter aqui, bem, tá? Natalina. Obrigado por ter aceitado o meu convite. Tá? E Hélio Cirone de Moraes. Quem que é essa figura, então? Bom, como a Natalina me apresentou, eu me chamo Hélios. Atualmente eu trabalho com psicologia clínica, né? Psicoterapia clínica e hipnose clínica. Fazem 7 anos já nessa área. Trabalhei lecionando já durante algum tempo. E fazem mais ou menos uns 3 anos que eu fui me aventurar na área da hipnose. E hipnose, né, Hélios, tem uma questão que assim, ó, tem todo um mito, né, Sim, acerca disso. sim. Ainda daquela época dos filmes, até de Hitchcock, né, Sim, sei lá. Sim. Os filmes de vampiro, principalmente, né? De pegar o reloginho e depois de hipnotizar a pessoa fazer o que quiser com ela. Me conta assim, ó, o teu interesse pela hipnose foi a partir disso. Como é que foi que você ingressou para a hipnose e o que a gente pode trazer para que as pessoas compreendam um pouquinho, para desfazer esses mitos todos que existem acerca disso? O meu interesse é porque, à época, há uns 3 anos atrás, eu estava buscando um complemento dos meus estudos de psicologia e nada do que era oferecido eu tinha certeza que eu deveria ir para aquela área. Hoje que a gente está fazendo a pós da Gestalt terapia, eu não tinha clareza que era aquilo que eu queria ainda. Então eu falei, não, eu vou para a hipnose para ver do que é isso aqui que está aparecendo, e eu descobri por meio de um vídeo no YouTube que eu estava assistindo, e me chamou a atenção a propaganda de um curso que ocorreria lá em Porto Alegre. Eu vi o vídeo, me inscrevi, fiz o curso e nunca mais parei. Mas o meu primeiro contato com a hipnose foi com um sujeito que vocês devem recordar, chamado Fábio Puentes, que ele vinha nos domingos no Gugu para colar a mão da galera. Ah, sim. Lembra? Sim, ele chegava lá na plateia e fazia as mãos coladas e convidava até o público que estava em casa para colar as mãos. Para fazer do outro lado da tela, né? Isso. E eu ficava ali, tentando colar as mãos, e as mãos simplesmente, as minhas, não colavam. Não conseguiu me hipnotizar. E eu ficava muito contente porque eu desafiava. E na hipnose, talvez um dos maiores mitos seja esse, que o outro tenha um poder sobre mim, então eu serei hipnotizado. E não é assim que funciona. Se eu chegar aqui na Nath e dizer agora, durma, tu não vai dormir, tu não vai capotar, tu não vai ficar hipnotizado, a não ser que tu queira. A não ser que tu te disponha a ser hipnotizada, eu faço aqui uma breve indução e você vai entrar num transe relativamente profundo, enfim, dentro daquilo que está nas tuas condições. É um transe, a gente pode dizer assim. Sim. O importante de esclarecer é que o transe da hipnose é um estado de concentração, é um estado de foco que te deixa mais sugestionável. Okay. Então, enquanto nós estamos aqui conversando, que as pessoas estão prestando atenção àquilo que nós estamos falando, se chegar alguém e tocar a campainha da sua casa, vai quebrar a atenção e o foco daqui para a porta de entrada lá. Então essa tensão é quebrada, e se aqui nós estivéssemos trazendo um suspense, um clímax da entrevista, a pessoa quebra esse elo de ligação e não fica mais tão sugestionável a emoções como ansiedade, angústia, alegria, tristeza, aquilo que a gente estivesse lá propenso a passar para eles. Na realidade, então, a gente se hipnotiza todos os dias, né? Através de alguns contatos que a gente faz em determinadas situações, né? É mais ou menos isso. Exatamente. Tá. E é uma abordagem, podemos denominar como uma abordagem? Sim. A hipnose hoje é uma ferramenta, uma terapia complementar, né? Eu sempre trago para quem vem me procurar que não opero milagres, né? Não opero cura, é algo que serve como complemento àquilo que o sujeito está querendo resolver na sua vida. Tem pessoas que trabalham apenas com essa técnica e têm resultados muito efetivos daquilo que se propõe, mas também um bom profissional ético e que trabalha com a hipnose de uma maneira mais adequada, digamos assim,
Quando percebe que um assunto foge um pouco da sua alçada, vai fazer os encaminhamentos que tem que fazer. Claro. E quem que é o pai da hipnose? Hoje, um dos pais da hipnose, uma formalmente referência. assim, que mais falam é o Mesmer. Né? O Mesmer foi um vienense que ele trabalhava com a ideia, o conceito do magnetismo animal. Ele trabalhava que esse magnetismo era algo solto no universo, e a partir disso bastava que essa energia solta no universo ela estivesse alinhada com essa energia interna de magnetismo animal, você estaria minimamente estável para operar no mundo. Quando a do universo não estivesse condizente com a tua interna, aí começavam a aparecer algumas doenças, aparecia as histerias de conversão lá do século XVIII, século XIX, que a pessoa, por algum problema que não fosse explicado pela fisiologia, pela medicina, ela simplesmente começava a perder o movimento de um músculo ou ter algum problema do organismo. Isso o Mesmer trabalhava com magnetismo animal. De que maneira ele trabalhava? Ele tinha no centro da sua casa um barril, e esse barril tinha pequenos filamentos, mangueiras de metal, aonde tinha água ali dentro, e a pessoa agarrada nesse filamento, ela estaria se recarregando, se reabastecendo do seu magnetismo animal. E ele foi tão longe com essa ideia que ele se mudou para Paris, para que na comunidade científica da época ele pudesse difundir a sua tese de doutorado, para que o magnetismo fosse melhor aceito. Ele não conseguiu e foi, digamos assim, condenado ao esquecimento nos últimos anos da sua vida, e muito pouco se falou acerca do magnetismo animal naquela época, por essa questão de não ter um reconhecimento científico. O grande lance do magnetismo era muito mais a simbologia que tinha por detrás. O barril, as pessoas em volta vendo as outras se curando, se sentindo melhor, ou seja, a sugestão. Por isso que ele é considerado o pai da hipnose. Aí começou tudo. Porque a gente ouve muito falar na internet em hipnose ericksoniana, né? Também é um dos pais da hipnose. O Erickson é um precursor dessa história. É quem deu ele foi dando um caráter mais terapêutico. Sim. Porque depois do Mesmer, teve o Charcot, numa clínica médica pública lá em Paris, que ele deu sequência, agora não sei se era na França, não tenho certeza se em Paris, mas que ele deu sequência a essa questão da sugestão do Mesmer, trabalhando com pacientes de histeria de conversão, e um dos alunos mais conhecidos do Charcot foi o Freud. E aí o Freud bebe dessa água da hipnose e leva para um dos seus casos mais famosos, que era a Ana O. A Ana O, em determinado contexto, ela estava já há alguns dias sem conseguir beber água. Ela tinha nojo de beber água e já estava ficando desidratada porque não estava conseguindo beber água de lugar nenhum. Então, o Freud colocou ela em transe para identificar o que aconteceu com ela, que ela não estava mais conseguindo beber água. Em transe, ela conseguiu ter acesso à memória de ver a empregada da casa pegando o copo da água onde ela bebia, dando esse mesmo copo para o cachorro tomar. E a partir disso, ela teria se livrado desse trauma, desse medo, dessa fobia à água. Ela teve o seu dar-se conta a partir do transe Isso. no momento onde ela foi levada a uma sugestão, né, hipnótica. Isso. E o Freud estava muito preocupado naquela época em tornar a psicanálise uma ferramenta reconhecida cientificamente, e acreditou que a metodologia da hipnose poderia ter esse caráter científico reconhecido. Mas se frustrou porque verificou que com a hipnose às vezes alguns sintomas voltavam, que algumas coisas que ele tinha tratado, depois tirava a pessoa do transe, a queixa voltava. Então, ele, paralelamente à hipnose, estava utilizando a associação livre e percebeu que a técnica da associação livre estava tendo um contexto mais efetivo para o entendimento dele, e seguiu com aquilo, deixou a hipnose de lado. Até chegar o Milton Erickson, foi por esse caminho. Algumas pessoas deixando de lado e ele fazendo esse resgate para fazer o entendimento. Não, peraí, por que foi abandonado? Mas de que maneira daqui a pouco a gente pode retomar isso e tornar científico?
Não tem um reconhecimento científico ainda, tem alguns estudos muito fortes que comprovam o auxílio da hipnose para o tratamento da dor. Sim, mas nas questão de analgesia, né? isso. Até de fibromialgia, Ah, né? sim, Mas nada comprovado cientificamente. Mas muito do caminho que se trabalhou, que se trilhou até aqui, é graças ao Milton Erickson e é graças também a Dave Elman. Dave Elman foi um grande hipnólogo dos Estados Unidos que percorreu quase todo o continente americano, ensinando médicos, dentistas, a como trabalhar, como utilizar a hipnose dentro do contexto clínico. Legal. Então, assim, ó, Hélios, para que as pessoas de casa possam entender o que é a hipnose e aonde nós podemos empregar ela, quais são os benefícios que a hipnose pode trazer algo para nós desse sentido, para que as pessoas possam compreender um pouquinho mais. Por exemplo, se uma pessoa quer se submeter a uma sessão com você, não sei se eu posso chamar de uma sessão. Sim. Então, onde é que ela pode utilizar, quais são os benefícios que ela pode ter? Para desmistificar um pouquinho, né? Porque as pessoas têm bastante medo, às vezes todo mundo fica muito hipnotizado com a hipnose, né? Mas ao mesmo tempo também assustado. Fascinado. Né? Isso aí. Fica fascinado. Eu acho que é fascinado. Então, vamos lá. Quais são os benefícios? Onde é que eu posso me utilizar da hipnose? Tá? Para minha vida, por exemplo, se eu tenho uma entrevista de emprego, eu posso utilizar da hipnose antes de ir para essa entrevista? Se eu quero uma superação pessoal dentro do meu condicionamento físico, traz para nós assim, ó, em quantas áreas eu posso utilizar dessa ferramenta para meu benefício? Ótimo. Lá no consultório, eu procuro trabalhar de uma forma bastante abrangente, né? Mas sempre sendo bem claro que a hipnose não vai trazer uma cura, não vai trazer um milagre, mas sim uma melhoria da qualidade de vida. Aliás, se vocês tiverem algum profissional que esteja prometendo para vocês uma cura, um milagre, foge. Isso, né, acho que eu sempre trago isso também. O óbvio precisa ser dito. A gente não precisa talvez não precisaria ficar avisando, mas gosto de reforçar. Bem, como cursos muito rápidos, né? Também. Então, quando o pessoal chega lá, eu procuro descobrir o que está por detrás da queixa. Qual que é o ganho secundário? O que a pessoa está ganhando com aquilo que ela está se mantendo queixosa? A partir disso, também eu procuro elencar quais são as emoções que estão por detrás. Então, numa fobia, por exemplo, como eu estava te contando nos bastidores, uma fobia de aranha. Tinha uma mulher que teve uma mulher que veio me procurar há um tempo. Ela teve medo de aranha durante 25 anos. E esse medo, quando ela via o bichinho, ela sentia um suor nas mãos, ela começava a tremer, se sentia muito angustiada e muito ansiosa. Esse tipo de fobia, aliás, qualquer tipo de fobia, é muito fácil de trabalhar na hipnose. A gente vai elencar quantas emoções precisam ser trabalhadas e vão ser trabalhadas uma emoção por sessão. Então, se a pessoa vê aranha lá, tem ansiedade, tem angústia, tem medo, tem pânico, vão ser 4 sessões para dar conta dessa queixa. O que a hipnose não faz é apagar a memória. A memória vai estar ali sempre. O que eu vou poder mexer é na valência da emoção, na potência da emoção. E aquilo que às vezes procuram lá no consultório é para esquecer de um namorado ou esquecer de um trauma que teve na infância. Isso tudo, infelizmente, não é... Então não dá para esquecer de namorado? Não. Ex-namorado, ex-namorada, carga para sempre, né? Okay. Qualquer carga desse tipo, que tem um registro mnemônico lá, infelizmente não tem como mexer. O que tu vai poder mexer é nas emoções... Na emoção acerca do evento. E trabalhar para que elas diminuam e assim tu possa ter uma tolerância um pouco melhor. Salvo que para alguns eventos é importante que às vezes as emoções estejam bem fortes, até para tu trabalhar o luto dessa perda e tá pronto para uma outra. Então esse esclarecimento eu procuro fazer lá no consultório para que a pessoa tome uma decisão bem consciente acerca daquilo que ela está procurando lá comigo. Outro ponto dentro da tua pergunta, né, para entrevista de emprego. Entrevista de emprego você pode trabalhar muito bem por meio de auto-hipnose. Se você digitar hoje no YouTube, fazer lá uma pesquisa sobre auto-hipnose, tu vai ter acesso a um monte de áudios, e quando tu te colocar em transe,
tu vai poder te enxergar naquela entrevista e buscando qual é o desempenho que você quer. Mentalizar, porque eu quero estar lá tranquilo, respondendo as perguntas com segurança, com firmeza, e depois simplesmente vai relaxando, vai buscando o teu sono, a tua tranquilidade, que no dia seguinte tu vai te sentir mais confiante, tu vai te sentir mais assertivo para essa entrevista. Mas o acompanhamento com o profissional é sempre mais assertativo, não é? Com certeza. Porque daí, para fazer a auto-hipnose, tu pode ser treinado para isso. O transe é um comportamento que pode ser treinado. Tem gente que vai lá no consultório e a primeira vez tem um transe, digamos assim, um pouco mais leve. A segunda vez que entra em transe já tem um transe um pouco mais pesado. O meu terceiro curso de hipnose, eu não podia olhar para o professor ou simplesmente ouvir a voz dele, que eu estava quase capotando de transe. Tu percebeu, é na Gestalt, né? Também. Eu entro em transe assim a todo momento. Dois toques. Muito fácil. Então, com o treinamento específico, com o profissional que saiba o que está fazendo, fica muito mais fácil de se alcançar esse nível de transe, seja pela hipnose, seja pela auto-hipnose. E um condicionamento físico, porque a gente estava falando até no nosso caminho para cá que as pessoas podem se superar fisicamente a partir de técnicas utilizando essa ferramenta. Pode explicar um pouquinho para o pessoal de casa como é que funciona isso? Também nas questões de emagrecimento, né? Compulsão alimentar, ou nas questões relacionadas a vícios, né? Pode trazer um pouquinho, porque eu acho que isso é bem interessante para que as pessoas saibam que existe mais um recurso que elas podem utilizar, além daquilo que elas já de repente já vem fazendo, né, Helios? Vamos pegar a primeira parte ali que tu trouxe sobre os esportes de alto rendimento, condicionamento físico. Pegar um esporte como, por exemplo, o Taekwondo, que está nas Olimpíadas, e o atleta está lá para disputar uma partida, essa partida é muito importante, ele está extremamente nervoso. Se tu ensinar esse atleta a se colocar em transe e que nesse transe ele consiga visualizar que desempenho ele quer, mentalizar essa luta, a tendência dele ter um rendimento maior, superior, é muito maior em função daquilo que ele está estabelecendo como confiança, como segurança para o desempenho dele. Então, esportes de alto rendimento é mais ou menos nessa mentalização, visualizar a luta para depois, durante o combate, seja numa natação, seja num jogo de futebol, o esporte que for, né? Visualizar o resultado que tu quer e depois tu te sente mais empoderado para conseguir o resultado. E o controle de estresse também, né? Também. O segundo ponto que compulsão tu trouxe alimentar, foi para a compulsão alimentar, emagrecimento. Existe uma técnica hoje na hipnose que chama balão gástrico hipnótico, ou balão hipnótico. Existe uma formação específica para isso, onde você coloca a pessoa em transe, pede para ela o quão cheio tu quer colocar um balão dentro do seu estômago. 90%, 60%. Então, se a pessoa é mais sugestionável, ela vai sentir um balão inflando ali, e a sensação de saciedade toda vez que ela for se alimentar aumenta, porque está preenchido com algo ali. Isso é um condicionamento. Eu estou ancorando nela, eu estou condicionando ela a algo que está ali preenchendo, que na realidade não tem. Mas ela compra tanto a ideia que ela enche o estômago com esse balão gástrico e para ela sentir mais saciedade ela vai comer menos. Lógico que tem que ter um acompanhamento com um nutrólogo, com um nutricionista, porque não adianta sair do consultório e comer 10 rosquinhas e uma Coca Diet para ver se dá efeito, porque não vai ter. Tudo ajuda, né? Isso. E tudo ajuda bastante. É um complemento. Tudo ajuda bastante. E também se busca compreender quais são as razões da sua fome. Se é uma fome mera e simplesmente para nutrição ou se é uma fome emocional. Se a fome é emocional, se faz um registro, um acompanhamento e se aplica a técnica da regressão de idade, não vidas passadas, tá? A regressão de idade para ajudar a diminuir o impacto dessas emoções no ato de se alimentar. O último ponto ali que tu trouxe, que foi a questão dos vícios, né? Isso. Primeiro álcool, ponto, tabagismo ou a mesma drogadição. Primeiro ponto dos vícios, né? A gente fala em dependência química, dependência psicológica, dependência comportamental. Se a pessoa vem lá no consultório e identifica que a dependência é apenas química, tchau, infelizmente eu não consigo te ajudar. Vai para um médico, vai para uma clínica. Sim, precisa, né? Porque
Porque senão não Qualquer tem como dar trabalho conta. terapêutico também Exato. precisa de acompanhamento de médico, Exato, né? exato. Agora, se é a parte psicológica e eu verifico que o sujeito está engajado, ele está com vontade, então a hipnose vai trabalhar no sentido de buscar quais são os ganhos que ele tem com esse vício. Né? Se fala que no cigarro, por exemplo, eu me sinto menos solitário quando eu estou fumando, ou ele é a minha única companhia. Então, trabalhar, resgatar isso para que seja desmanchado, seja diminuída a potência desse efeito de companhia, para que a pessoa gradativamente pare ou cesse de uma vez por todas. Ok. Uau, bastante Bastante coisa, né? coisa, bastante Nossa, coisa. teria muito mais coisa pra gente Sim. falar, mas a gente já está quase no finalzinho. Eu preciso saber, Hélio, gostaria que as pessoas também de casa pudessem saber o que precisa para ser um hipnólogo? É hipnólogo que a gente fala? Hipnólogo, hipnotista, hipnoterapeuta. Hipnoterapeuta, hipnotista também. Isso. Okay. O hipnólogo é aquele que estuda sobre hipnose. É o que estuda, o que vai então. estudar. Estudioso. O hipnotista é aquele que pratica. É o que eu sou pratica. hipnotista, mas também sou hipnoterapeuta, porque eu faço a prática clínica da hipnose. Interessante, é bom saber isso, né? Esses três conceitos. Porque o que a gente mais ouve falar é hipnólogo. Isso. Não é verdade? Isso. Mas então é bom saber. É como, vamos supor, o enólogo, enófilo, né? Isso. Tem as diferenças das nomenclaturas. Então é hipnoterapeuta ou hipnotista. Isso. O que precisa para você, se alguém lá em casa está assistindo e quer se tornar um hipnotista ou um hipnoterapeuta, o que é preciso? Hoje no Brasil estão começando a surgir algumas instituições de ensino, de ensino superior, como faculdade, como universidades, que estão oferecendo pós-graduações na área. Então, pós-graduação, por exemplo, em psicologia positiva e hipnose. Então, para quem tem ensino superior, esse é um caminho. É um caminho. Por outro lado, existem outras escolas, principalmente nas capitais, que têm alguns cursos de formação curtos. Tu faz 15, 16 horas no final de semana para uma temática específica. Então, por exemplo, para saber várias induções de hipnose. Então, se faz aquele curso no final de semana. Para fazer um curso de hipnose clínica, se faz um curso naquele final de semana, 2, 3 dias. Para fazer o curso de emagrecimento, 2, 3 dias. E assim tu vai montando um combo, a tua formação, dentro daquela demanda dos teus clientes. E a minha pergunta, Hélios, eu acho que agora você vai entender onde eu quero chegar pelo seguinte, porque a hipnose é uma das abordagens que também ajudou a construir a constelação familiar. Porque nós trabalhamos, de alguma forma, com a hipnose, com a sugestão, com a apresentação de um novo modelo, um novo formato, um novo olhar para aquele cliente. Nós precisamos que ele esteja, de uma certa forma, conectado conosco, naquilo que nós chamamos campo, que é por aí que nós encontramos esse caminho. Então, hoje, se alguém que trabalha com outras abordagens terapêuticas e não tem formação dentro da área da psicologia, pode fazer a hipnose para agregar seus trabalhos terapêuticos, bem como constelação familiar. Qualquer pessoa que empatizou com esse tema, viu essa entrevista e quer fazer, pode fazer. Não há pré-requisito. O único pré-requisito que eu particularmente gosto de ressaltar é ética profissional, ter carinho e ter amor por aquilo que faz. Né? Faço um convite, posso fazer o convite? Claro que pode. Faço um convite agora para os dias 21 e 22 de março. Estarei ministrando um curso sobre introdução às técnicas de hipnose, técnicas iniciais. Mais informações tem o meu site www.demoraispsicologia.com.br. Vai ser um curso onde, além desses assuntos, eu vou trabalhar outros pontos, ensinando algumas técnicas de indução, seja para terapia, seja para hipnose de entretenimento, que aí fica de pauta para outro programa. E eu vou aproveitar esse programa para convidar o Hélios para, se ele tiver interesse em Hélios, fica um convite aqui para você dar um curso lá no Espaço Integrado no segundo semestre. Com certeza, vamos alinhar alguma coisa. Porque eu acho que tudo que a gente pode agregar, né, junto com um trabalho que a gente faz com tanto carinho, com um olhar tão carinhoso quanto eu tenho dentro das constelações familiares, né, eu me senti chamada, assim, a te fazer esse convite. Que bom. Tá? Então, assim, tá aqui, aceitou meu convite, eu fico muito feliz. Segundo semestre teremos, então, um curso de hipnose clínica lá no Espaço Integrar com o Hélios Muito obrigado. Cirone de Moraes.
Eu te deixo com as considerações finais, já excedemos até nosso tempo. Tá. Acho que de consideração final é isso. Se você vai buscar uma formação, busque numa instituição séria. Se você quer trabalhar com hipnose, procure cursos que tenham pessoas que já tenham alguma certa caminhada. E lembre-se sempre que hipnose, constelação, as terapias que são ditas alternativas, elas não precisam ser o último recurso. Né? Trabalhe com isso como algo complementar, algo que vai te trazer autoconhecimento e que vai te ajudar numa estrada para chegar naquilo que tu quer. É esse o meu recado.